Você teve uma ideia, desenvolveu o texto, criou um enredo, criou espaço, desenvolveu toda a história, começo, meio, fim, terminou o seu texto. E aí, o que você faz com ele? A primeira coisa que você tem que fazer com esse texto é revisar. Só que assim, essa revisão não necessariamente vai ser realizada ou pode ser realizada logo que você acaba o texto, porque você ainda está naquele envolvimento com o texto, você precisa criar um distanciamento para só então conseguir analisar esse livro com mais maturidade, com mais independência até, separando a sua identidade enquanto escritor da sua identidade enquanto editor. Pessoa que vai analisar o texto ali. Ah, e quanto tempo então que eu tenho que deixar meu livro guardado lá esperando até poder fazer essa segunda leitura? Isso vai depender muito de você mesmo, vai depender muito de quanto tempo você demora para se desligar do texto. Tem gente que vai falar assim, não, precisa de meses, precisa de alguns meses para desvincular do texto e você conseguir fazer a leitura dele com mais neutralidade. Tem outras pessoas que acham que algumas semanas ou uma semana já basta. Varia muito e é você que tem que perceber como é que vai funcionar para você. Faz assim, deixa um tempinho, deixa uma semana pelo menos. Quando você voltar ao texto, se você perceber que você realmente não se lembra muito das coisas, que você se surpreende com algumas coisas que você escreveu, pro bem ou pro mal, né? Surpreende de gostar de alguma coisa ou de não ter gostado de alguma coisa, esse é um bom momento para você revisar. Então, não, ainda não estou sentindo isso, ainda estou muito preso no texto, então deixa mais um pouco, deixa umas 2 semanas, deixa 3 semanas, deixa um mês, para depois você voltar para esse texto. E o que você vai olhar nessa revisão? Num primeiro momento, você vai perceber que frases estão sobrando, ou que informações, que cenas estão sobrando ali, que cenas que faltaram, furos no roteiro, coisas que não estão soando legal. Na hora às vezes parecia bom, mas agora olhando de novo não parece tão bom assim. Ou às vezes questão de repetição na frase. Você precisa olhar agora para a questão de gramática. Se você conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ok. Mas eu acho que é interessante você passar uma terceira leitura depois, pensando nessa questão da gramática. Assim, é interessante que a revisão, esse processo de revisão para melhorar o texto, seja refeito outras vezes. Então, talvez a revisão de gramática não seja a terceira leitura. Talvez ela seja a quarta, a quinta, a sexta leitura. Mas é interessante que haja essa leitura separada para gramática. Se você for ruim de gramática, se você achar que o seu português não é legal, é sempre interessante contar com uma revisão profissional, especialmente se você for se autopublicar, porque se você for mandar para uma editora, as editoras elas no geral têm, exceto se for uma editora de autopublicação, as editoras têm revisores que vão melhorar o seu texto e etc. Mas se for uma editora física de autopublicação, ou se você for se autopublicar em alguma plataforma online, como a Amazon, por exemplo, é interessante que você passe por uma revisão profissional, porque quem está na responsabilidade de deixar o seu texto mais redondinho possível é você. Então não tem ninguém que vá fazer uma revisão nesse texto antes dele ir para o ar. É interessante que você faça isso e deixe ele mais redondinho, mais profissional possível. Mas aí o revisor vai mudar as coisas lá que eu não quero, que é questão de estilo e não sei o que, não sei o que lá. Não é só porque ele é revisor que ele vai mudar o seu texto completamente e fazer ele virar um padrão de texto. Não existe um padrão de texto e o revisor sabe disso. Você tem que achar alguém que vá encaixar com o seu estilo de alguma forma. E aí você trabalha com essa pessoa, isso é interessante. Se você não faz esse processo de revisão, se você não analisa se há ou não há furos no roteiro, você pode deixar passar muita coisa que rompe com a verossimilhança do texto. Verossimilhança é um conceito muito importante, tanto para quem lê,
quanto para quem estuda literatura, quanto para quem escreve, especialmente eu acho que para quem escreve. Eu vou falar sobre isso no vídeo de quarta-feira, verossimilhança, então fica ligado aí para saber o que é essa verossimilhança, como é que funciona e por que ela é importante dentro do texto. Então, revisar é uma parte fundamental desse processo de escrita, de escrever um livro. Depois de revisado por você várias vezes, você pode enviar para os seus leitores beta. Leitores beta são pessoas que você seleciona, que de preferência não sejam a sua mãe, que vai achar tudo lindo, que sejam pessoas, leitores, pode ser amigos de vocês, mas que sejam leitores engajados nesse tipo de literatura que você escreve. Então, pessoas que gostem do estilo que você escreve. Você escreve histórias de terror, então procura entre os seus amigos pessoas que leem histórias de terror, porque aí você pode perceber como um leitor em potencial vai receber o seu texto, se está dentro das expectativas dele enquanto leitor desse estilo, ou se está completamente fora e você tem que mudar. Pede sugestões para esses leitores beta, não que você vá ter que acatar todas elas, mas tem muitas coisas dessas sugestões que vão fazer com que você repense o seu texto. Aí ele volta para você mexe mais uma vez. Se for o caso, você envia novamente para leitores beta, isso vai depender de quantas alterações, do volume de alterações que você realizou, para só depois você pensar em enviar para uma editora, tentar enviar para uma editora, ou investir na autopublicação. Então, basicamente, esses vão ser os passos que você vai tomar, que você vai ter que caminhar depois de você finalizar o seu texto. É importantíssimo focar, mais uma vez aqui, na revisão. Revisar o seu texto é uma parte fundamental de todo esse processo de pós-produção do livro, pós-produção do texto. Não esqueçam disso, ok? Bom, então é isso por hoje. Compartilhem com os amigos de vocês, curtam o vídeo, se inscrevam no canal se vocês não são inscritos ainda e beijinhos, até a próxima!